primeiro livro de Reis, onde o profeta Elias, cujo em hebraico é Eliarro, através dele, Deus manifestou o seu poder e a sua glória sobre uma nação que estava vivendo uma extrema crise espiritual. Coisa dura é quando nós estamos vivendo uma crise espiritual. Olhe para mim aqui. Quando nós estamos vivendo uma crise espiritual, nós passamos a ter dificuldade para enxergar, dificuldade para ouvir, dificuldade para fazer declaração de amor, de honra e de glória ao Eterno. Quando nós estamos vivendo uma crise espiritual, coisas sobrenaturais começam a acontecer ao nosso redor, em nossa vida, e em muitas das vezes não conseguimos identificar a crise espiritual que nós estamos vivendo. Por que isso aconteceu nesse período, nesse episódio? Presta atenção, porque o prestígio cedido a Baal superou todas as expectativas em Israel, reino do norte. Baal se tornou uma divindade padroeira para mais da metade da riqueza comercial contemporânea do Mediterrâneo. As cidades costeiras do Mediterrâneo se tornaram idólatras, eram cidades ricas, era um povo rico que se tornou idólatra por conta de Acabe e Jezabel, que introduziu esse ídolo aos corações daquele povo, que passaram a seguir a Baal, a acreditar em Baal, a adorar a Baal, a sacrificar a Baal, a se render a Baal, a se prostrar a Baal, diante de uma crise espiritual gigantesca na nação de Israel. Eu quero falar sobre um homem, a sua fé e a unção que estava sobre ele. Quantos me entenderam, diga amém. Um homem, a sua fé e a unção que estava sobre ele. A partir do episódio, nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras 50 anos de histórias de Israel foram dedicadas à grande crise espiritual da nação. E há ocasião, dando ocasião para os ministérios miraculosos de homens como Eliseu, que em hebraico é Elishá, e Elias, o profeta Elias, que em hebraico é Eliarro. Então observe que no meio de uma crise espiritual, aquela crise deu oportunidade a Deus para levantar pessoas e operar sinais e maravilhas no meio do seu povo. Olhe para mim aqui. Sempre que existir uma crise espiritual, Deus estará destacando alguém, levantando alguém para fazer a diferença em meio à crise espiritual. Sobre a vida do profeta Elias, o Senhor ordenou uma unção tamanha e poderosa, que a unção que estava sobre Elias era o que fazia a diferença no meio da sua geração. Presta atenção e olha aqui para mim. A unção que estava sobre aquele homem era tão poderosa que proporcionou o ministério de Elias como ninguém igual ao profeta Elias. Olhe para mim e redobre a sua atenção. Unção não é dom. Dom é diferente de unção. Unção é uma porção de poder do Eterno sobre a vida de alguém. Isso é muito diferente de dom. Dom você busca, você chora, você ora, você geme, você pede a Deus. E unção é poder de Deus sobre determinadas pessoas para estabelecer ou para realizar um ministério,
para realizar um desafio tal que alguém que não tem essa unção sobre a vida dele é incapaz de realizar. Olha aqui para mim, o rei Davi, ele tinha uma unção tão grande sobre a vida dele, que a Bíblia diz que ele foi ungido por 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes Davi foi ungido. Davi foi ungido quando ele era ainda entre jovem e adolescente, pelo profeta Samuel. Davi foi ungido pela 2ª vez em Hebrom, para ser rei em Hebrom. E Davi foi ungido pela 3ª vez, pela liderança de Israel, para ser rei sobre todo Israel, sobre as 12 tribos de Israel. A unção que estava sobre Davi, através desses atos miraculosos de Deus, ministrados sobre Davi, possibilitou a Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Bendito seja o Senhor. Davi tinha uma unção sobre a vida dele, que sobressaía sobre todos os que estavam ao redor na sua geração, porque a unção de Deus sobre a sua vida vai te proporcionar algo que não é todo mundo que tem. Você está me entendendo? Diga amém. A unção de Deus sobre a vida de alguém fará a diferença aonde você estiver. Se você estiver no meio da elite, a unção de Deus te fará diferente no meio da elite. Aonde você estiver, a unção de Deus acompanhará você, e Deus colocou essa unção sobre a tua vida para que você destaque e faça algo para a glória do nome bendito do Eterno. Bendito seja Deus para sempre. A unção que estava sobre José do Egito, a unção que estava sobre José do Egito era tão poderosa que José conseguiu graça diante do Eterno para suportar as tentações da mulher linda de Potifar. A unção que estava sobre José no Egito era tão poderosa que ele encontrou graça para receber revelações de Deus dos sonhos do grande rei do Egito. A unção de Deus que estava sobre José era tão poderosa que aonde José estava, algo sobrenatural para a glória de Deus acontecia. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Você foi escolhido por Deus, e quem foi escolhido por Deus tem uma unção sobre a tua vida, tem uma graça que de Deus emana sobre você para que você faça a diferença. Ah, pastor, mas as pessoas olham para mim e não dão nada por mim. Não significa que ter unção tem aprovação do mundo e das pessoas. Ter unção de Deus é uma coisa, ter a aprovação do mundo é uma coisa totalmente diferente. Nós lemos o texto em um episódio que Elias ficou sozinho. Diga comigo, sozinho. O rei Acabe convoca toda a nação para aquele desafio, e Elias ficou sozinho. Há 3 anos atrás, antes desse episódio, Deus disse para Elias assim: olha, vai ao rei Acabe, um dos reis mais poderosos daquela época. Vai até o rei Acabe e diga para ele assim: olha, Acabe, segundo a minha palavra, não vai cair uma gota do céu por 3 anos. E a Bíblia diz que segundo a palavra do profeta Elias, assim aconteceu. E o reino do norte, cuja grande Samaria era a sua capital, uma cidade imponente, uma nação poderosa, um exército gigantesco, Israel se tornou orgulhoso, porque era forte, era poderoso e numeroso em comparação com as demais nações. E a Bíblia diz que o profeta Elias profetizou que não ia chover, e por 3 anos, quase que 3 anos e meio, não choveu. Um povo que vivia da agricultura, quando não chove acontece o quê? Nós encontramos no capítulo que nós acabamos de ler, o rei Acabe, em hebraico Acabe. O rei Acabe, ele realiza uma campanha para
buscar alimentos para os cavalos de suas carruagens de guerra e também para as mulas que carregavam as cargas de suprimentos para a guerra. Não chovia, não tinha pasto, não tinha comida para os animais nem para eles. O texto diz que Acabe se reuniu o seu reino e dividiu em dois. Ele convocou um dos seus principais generais de sua confiança, que era o general Obadias, e ele disse assim: olha, Obadias, tu vais seguir para um lado junto com um exército, e eu vou seguir para o outro também junto com os soldados. Qual era o intento? Procurar onde havia comida para comprar ou confiscar. O mais provável era confiscar, porque a fome era terrível, a situação era terrível. Você percebe que ao invés de Acabe buscar a Deus, ele estava buscando confiscar, roubar, fazer alguma coisa, mas não buscava a Deus, porque o homem, quando chega numa cegueira espiritual, ele não consegue enxergar um palmo que está além do seu nariz, mas aquele que tem a unção de Deus sobre ele, quando Satanás começa a rinchar ali, o homem de Deus e a mulher de Deus já percebe, já começa a sentir na pele a presença do inimigo, aí consegue achar graça diante do Senhor para dobrar os joelhos aos chão e começar a buscar a Deus em oração, e o Deus dos céus vai operar em favor da vida daquele e daquela que é ungido pelo Eterno. Se você está me entendendo, diga amém. Bendito seja o nome santo do Senhor que vive para sempre. O reino foi dividido em dois. Acabe foi para um lado com os soldados, e Obadias foi para o outro lado com os soldados. E quando Deus percebe aquela campanha do rei Acabe para em busca de alimentos, aí Deus diz para Elias assim: Elias, vai lá, levanta agora e vai lá ao encontro do rei Acabe. E Elias encontra primeiro Obadias, o general Obadias. E a Bíblia diz que quando Obadias visualiza Elias, um homem que foi procurado pelo rei Acabe, diz o texto bíblico que por todos os reinos e todas as províncias o rei Acabe procurou Elias, e Elias estava simplesmente a alguns poucos quilômetros, 6 ou 7 quilômetros de onde ele estava, porque a mão de Deus estava guardando Elias. Ei, olhe para mim aqui, Satanás não vai enxergar você, porque Deus te escolheu e a unção de Deus está sobre a tua vida, e aonde estiver um homem e uma mulher que tem uma unção de Deus, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Você precisa crer que a graça de Deus guardando a tua vida, a unção de Deus está guardando a tua vida e te dando direcionamentos para que você continue caminhando e você se mantenha vivo. Sabe por que você está vivo? Porque a graça de Deus, a unção de Deus está guardando você e te mantendo vivo. Senão o inimigo já teria te engolido. Acredite, a palavra de Deus é fiel. Quantos creem na palavra, levante a mão e diga amém. A palavra de Deus diz assim no Salmo 128: se não fora o Senhor, os inimigos já teriam nos engolido vivos. Você não precisa morrer. Você não precisa se manifestar para que o diabo te odeie. Basta você ter a unção de Deus sobre a tua vida. Porque quem tem unção de Deus sobre a vida, a luz de Cristo brilha na tua vida. Ainda que você caminhe pelo vale da sombra da morte, que é a decisão de alguém, o Senhor vai te guardar. Ele tem um plano a realizar. Ele vai trabalhar na tua vida, e Ele vai operar para te trazer à tona, fazer você submergir novamente, cheio de graça e de unção do Eterno. Eu creio. Quantos estão comigo, diga amém. O profeta Elias vai ao encontro de Obadias. Quando Obadias visualiza Elias, a Bíblia diz que ele se dobra, se rende, diz assim: bendito és tu do Senhor. Ele demonstra uma inteira reverência ao profeta de Deus. Existem pessoas que conseguem visualizar a unção do Eterno que está sobre a tua vida.
Existem pessoas que terão uma dificuldade incrível de visualizar e entender que você é um homem escolhido por Deus, que você é uma mulher escolhida por Deus. Grave isso, eu estou pregando sobre um homem, a sua fé e a unção que estava sobre ele. Este homem é o profeta Elias. Um homem, a sua fé e a unção que estava sobre ele. Isso basta. Você, a sua fé e a unção de Deus que está sobre a tua vida. Satanás não vai parar na tua frente, porque a sua fé e a unção de Deus que está sobre a tua vida te fará prosperar, te fará caminhar. A graça de Deus dará possibilidade para que você permaneça, você caminha e seja um vitorioso, uma vitoriosa. Glória a Deus. A cegueira espiritual provocada pela desobediência de Acabe não lhe permitia enxergar em Elias um homem de Deus. O versículo 17 diz assim: sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel. Quem era Elias? Um homem escolhido por Deus, um homem que a unção de Deus estava sobre ele. E como era que Acabe via Elias? Um perturbador, alguém indesejável, alguém que não deveria estar ali. Percebe que a cegueira espiritual de Acabe era tão profunda, a ponto de ser palpável, que ele olha para o homem, que a unção de Deus estava sobre ele, e chama ele de perturbador de Israel. Presta atenção aqui. Nós encontramos pessoas ungindo Davi por 3 vezes. Nós encontramos o próprio Elias ungindo Eliseu. Nós encontramos quem ungindo Elias? O próprio Deus ungiu Elias. Elias surge num cenário de Israel, do oculto. Deus tira Elias do mais oculto que você possa imaginar e traz ele para o cenário de Israel como seu representante no momento de crise profunda da nação. Ei, olhe para mim aqui, este mundo está numa crise ferrenha e Deus está levantando uma geração de profetas e homens e mulheres de Deus para fazer a diferença. Deus escolheu pessoas, está levantando pessoas para fazer a diferença no meio dessa crise espiritual que este mundo está vivendo. A cada dia mais o mundo está se afundando em uma crise espiritual. Olhe para mim aqui, se prepare, porque a graça de Deus está sobre a tua vida. O Senhor escolheu, o inimigo está soprando no ouvido dizendo não. O Espírito de Deus está dizendo para você nesta noite: creia, receba esta palavra. O Senhor te escolheu para dentre milhares, para que você possa representar o eterno no meio dessa geração. Você não foi chamado por Deus para esquentar banco de igreja. Não. Elias não foi chamado por Deus para esquentar banco da elite de Samaria. Essa era a proposta de Baal. Era só os ricos que seguiam as doutrinas de Baal, a religião de Baal. E Deus não chamou Elias para se assentar e esquentar os bancos da elite de Israel. Não. Deus escolheu Elias no meio de um deserto, se alimentando de gafanhotos e mel silvestre, para representar o Deus eterno e proclamar sendo boca de Deus na terra, porque a unção de Deus estava sobre o profeta Elias. Ainda que as pessoas olhem para você e não reconheçam que Deus está na tua vida, o Senhor está dizendo para você nesta noite: eu te escolhi, levanta-te, porque é tempo de fazer a obra, é tempo de florescer para a honra e glória do eterno. Quantos podem pegar essa palavra? Levanta a sua mão e dê glórias ao nome do eterno. Acabe olha para Elias e não dá nada para Elias. Tu é um perturbador, te procurei por todo lugar, tu ainda está vivo ainda, homem. O diabo só vai conseguir fazer alguma coisa com você se Deus permitir.
Do contrário disso, Deus vai guardar você, vai guiar você, vai proteger você, vai sustentar você. 1000 vai cair ao teu lado e 10.000, isso é profético. Deus vai guardar a tua entrada e a tua saída. O profeta escreveu isso. Deus guardará a tua entrada e a tua saída. Deus estará com você. Você jamais estará sozinho, porque o Eterno estará contigo permanentemente, cuidando de você. De repente você não está conseguindo enxergar o que Deus tem feito em prol da tua vida, mas a mão dele está sobre você para te guardar. Bendito seja Deus para sempre. A cegueira espiritual é que trouxe insegurança. Versículos 20 e 21. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, seguia o Senhor. Se Baal é o Senhor, então seguia Baal. O texto diz que todo o povo ficou quieto, se calou, não disse absolutamente nada. E quem cala, consente. Quem cala, consente a alguma coisa, e na maioria das vezes, coisa errada. Sim ou não? O povo se calou diante do profeta, e Elias disse assim: olha, só ficou eu? Escute aqui uma coisa. Elias desafia o povo e diz para eles assim: olha, você que acredita que o Deus eterno que operou no Egito é o Deus de fato, então fica desse lado aqui. E você que acredita que Baal, Deus dos ricos, da fertilidade, né, do trovão, Deus da fertilidade, e você que acredita em Baal, então fica desse lado aqui. Ninguém se mexeu, ninguém se movimentou. Ei, foi vergonhoso aquilo. Imagine você, já ia chorar. Senhor, só ficou eu. Elias disse assim: é agora que eles vão ver que existe profeta de Deus aqui. É agora que eles vão ver a diferença de alguém que tem a unção de Deus, tem a fé e a unção de Deus que estava sobre ele. Bendito seja o Senhor para sempre. E aquele desafio, Elias percebe que ninguém se movimentou. Todo mundo se calou, olhando para o profeta, e não se manifestaram. Sabe o que é interessante? Que Elias não se intimida diante daquela situação. Sabe por quê? Porque tem quem tem a unção de Deus sobre a vida dele ou dela. Entende que Deus jamais te desamparará. Entende que Deus jamais te deixará sozinho. Entende que ainda que visualmente você não está enxergando saída, Deus abrirá uma porta de escape aonde você não imagina, mas você não será envergonhado, porque a mão de Deus estará sobre a tua vida para te dar um direcionamento, para te erguer, para te levantar e para te dar vitória. A cegueira espiritual é que trouxe a insegurança daquele povo. Ficaram inseguros pensando, né? Será que Deus, quem será mesmo real, né? De um lado estava 850 profetas, e do outro lado estava um homem, a sua fé e a unção que estava sobre ele. Oh, glória, aleluia, bendito seja o Senhor. De um lado 850 profetas, 450 de Baal e mais 400 de Azerá, como você queira falar. E do outro lado apenas um homem, a sua fé e a unção que estava sobre ele. A maioria já teria desistido. A maioria não consegue discernir que a cegueira espiritual daquele povo gerou tamanha insegurança no coração deles, que no momento de crise, que no momento tão importante, eles não sabiam desistir, eles não sabiam escolher qual direção tomar. Ei, presta atenção,
Satanás vai trabalhar de tal forma contra você, que você chegará num ponto que você vai ficar perdido, não sabe para onde vai, o que fazer, como fazer, mas o Deus eterno está dizendo para você, nesta noite, isso é profético, o Senhor tem uma palavra para você, o Senhor é o teu Deus, o teu Senhor, o teu pastor, Ele está contigo, aleluia, basta apenas você olhar para o alto e clamar para o Deus do céu, porque Ele vai mandar fogo sobre o altar, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus para sempre. O que estava ali em questão? A religião de Israel. Estava em questão o judaísmo. Você entende o que eu estou dizendo aqui? Baal se tornou a padroeira do povo. O Deus eterno agora está em segundo plano. Estava em risco a religião judaica, estava em risco a religião de Israel, estava em risco a fé no Deus eterno. Você acha que Deus iria operar 10 sinais no Egito novamente? Você acha que Deus iria fazer novamente mais 10 tábuas da lei, criar uma nova lei novamente? Não, olha aqui para mim, Deus escolheu homens e mulheres e colocou a sua unção sobre a vida deles. Este homem, estas mulheres e estes homens farão a diferença no meio dessa geração corrompida, porque quem tem a unção de Deus sobre a vida não vai se dobrar diante de Baal, jamais se dobrará diante de Baal, porque a graça de Deus vai conduzir você, a sede da palavra caminhará junto contigo, a fome da palavra vai arder no seu coração, e você não vai conseguir ficar um só dia sem pensar no eterno, sem orar o eterno, sem sacrificar o eterno, sem contribuir para o reino do eterno, porque de dentro de você vai fluir rios de águas vivas que se verterão para o trono de Deus e vai tocar os céus, e a graça de Deus vai mover a tua vida e aquilo que está ao redor de você. Você acredita nisso? Estava em questão a religião judaica. Baal era muito mais famoso aqui do que o Deus de Israel. Você percebeu como as pessoas esquecem das coisas muito fácil? Nós lemos um texto que é mais ou menos 4.000 anos atrás. Você percebe comigo como as pessoas esquecem das coisas que Deus fez muito facilmente? Olhe para você. O que Deus já fez na sua vida. Você consegue encontrar motivos para tomar uma posição diante do Senhor? Quando Elias grita para aquele povo fazendo um desafio, Elias estava colocando diante deles: vocês tragam 2 animais, e vocês podem escolher o que vocês quiserem. Eu vou esperar. E pode cortar aí, pôr no altar, só não pode colocar fogo. Eu vou pegar o animal que vocês desprezaram e vou colocar sobre o altar. E quem clamar ao Deus dos céus, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Você percebe que o que estava em questão era a religião judaica? Você percebe que ali não era um desafio qualquer? O momento era para uma manifestação de Deus que mudasse a história do povo para sempre. Começa a visualizar o cenário que nós estamos vivendo hoje. Passa ali no centro de Macumba que você vai ver quantas pessoas estão lá. Qual é o cenário que nós estamos vivendo hoje? Deus escolheu você e a mim e colocou uma unção sobre a sua vida e sobre a minha vida. Para quê? Para você ser um excelente profissional.
Posso, porventura, me apresentar ao Eterno como o cabeleireiro mais famoso de São Paulo. E daí, o que isso me geraria na eternidade? O que isso me geraria na eternidade? Se eu não ganhar almas para o Senhor, minha vida aqui na terra não valeu para absolutamente nada. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão indo para o inferno dando risada. São amantes de si mesmo. Estão amando este mundo e, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e a vida leva eu. Deus está cobrando de mim e de você. A unção de Deus que está sobre a sua vida. Paulo diz assim, olha, ai de mim, se não fizer a obra do Eterno. Porque sobre mim existe um peso de glória, diz Paulo. Sobre mim existe um peso de glória que me instiga todo dia, que me impulsiona todo dia, que me faz pensar em Deus, nas coisas celestiais todo dia. De modo que Paulo trabalhava fabricando tendas, mas o seu coração era na obra, pregar a palavra, fazer a obra de Deus, estar no altar servindo a Deus e fazendo a diferença no meio da geração. Sabe quando é que você vai fazer a diferença nessa geração? Sendo aquilo que Deus te chamou para você ser. Você vai fazer a diferença no meio dessa geração, sendo aquilo que Deus te chamou para você ser. O inferno está cheio de ótimos profissionais que resolveram, por sua desobediência, como aquela geração de Acabe, se entregar a Baal e as suas delícias e as suas riquezas, enquanto Deus está tratando Elias no deserto simples, numa vida simples, com simplicidade, mas cheio de poder e unção de Deus sobre a vida dele, para combater contra o inferno, para combater contra a religião de Baal, para combater contra o sistema podre. Eu quero que você saia daqui hoje pensando, para que Deus te escolheu? Todos os dias eu me cobro, se eu não ler a Bíblia um dia, a cobrança de mim para mim mesmo é de uma forma incrível. Porque eu entendo que ainda que eu seja um ótimo profissional, existe um peso de glória sobre mim, que me impulsiona a lembrar do altar, a lembrar das almas que estão descendo para o inferno. Pela manhã nós tivemos evangelismo, fomos lá, no sol quente, coloquei um boné, coloquei protetor solar e vamos caminhando. Porque quem faz a obra é o Espírito de Deus através da sua vida. Se você não se mexer, nada vai acontecer, você não vai passar de ser um ótimo profissional. As pessoas podem estar elogiando você que está me assistindo. Mas será que Deus está tão contente assim a ponto de te abraçar? E dizer, continua meu servo, continua minha serva, nessa questão, porque está tudo bem? Ei, todos os dias, milhares de pessoas descem às profundezas do inferno. E o sangue delas estão clamando por alguém, e esse alguém são pessoas que têm a unção de Deus sobre a vida deles. Um homem, a sua fé e a unção que estava sobre ele. Um divisor de águas. Um homem que realizou um grande avivamento em Israel. Um homem que a sua fé e a unção que estava sobre ele possibilitou Israel ver milagres e ver Deus operar de uma forma grandiosa. E essa história não ficou apenas para nós balbuciarmos e lembrar do profeta Elias. Ei, olha aqui para mim. A Bíblia diz que Elias
porque a unção estava sobre ele. Um dia, em um momento exato, um momento que Deus preparou, a Bíblia diz que veio um rodamoinho, com uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, e levou o profeta Elias arrebatado naquele rodamoinho com a carruagem de fogo e cavalos de fogo, e levou, desapareceu nas nuvens. Elias cumpriu o seu papel aqui na terra. E Deus disse para Elias assim: olha, unge Eliseu em teu lugar. Unge Eliseu em teu lugar. E sabe o que Eliseu fez? Elias disse assim: olha, alguns minutos antes do rodamoinho, da carruagem, cavalo de fogo levar Elias, a Bíblia diz que Elias disse assim: olha, tu fica aqui, Eliseu, porque eu vou caminhar, e a gente não vai se ver mais. Ele: não, eu não vou se apartar de ti. Aonde tu for, eu irei. Eu não vou sair de perto de ti. Elias falou: olha, se tu vê, quando Deus vier me buscar, algo sobrenatural tem para ti. Ei, Eliseu ficou de olho, no homem de Deus, porque alguma coisa especial tem no homem de Deus para você. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Aleluia. E a Bíblia diz que quando aquele sinal miraculoso aconteceu, imediatamente, antes daquilo acontecer, Elias disse assim: pede o que tu quer, Eliseu, me pede logo, porque tu não larga do meu pé. Me diga o que é que tu quer. Eliseu disse assim: eu quero uma porção dobrada da unção que está sobre a tua vida. Presta atenção, olha aqui para mim. Deus escolhe pessoas e coloca a sua unção sobre ele. Presta atenção, porque o que vai mudar a história da tua vida nesse cenário caótico é a unção de Deus sobre você. Se a unção de Deus não estiver sobre você, você vai morrer sufocado no meio dessa geração. Eu quero que você visualize comigo, porque a situação era tão crítica que além de Elias tinha mais 7.000 profetas. Alguém diz assim: glória a Deus, tinha mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. O que é isso diante de milhões? Ei, a nação de Israel não se resumia em 7.001 homens de fé e a unção de Deus sobre a vida deles. Não. Eu quero que você entenda que a situação espiritual de Israel era tão caótica que eles não conseguiam mais visualizar o Deus eterno como Deus eterno. Fique de pé, por favor. A cegueira não venceu a fé e a unção que estava sobre Elias. Versículo 22 diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Só eu fiquei. E agora vocês vão ver quem é o verdadeiro Deus. Quem é esse homem que está desafiando aquela elite de Israel? Ei, olha aqui para mim. Um homem que estava vestido diferente como profeta. Um camarada barbudo, estranho, com uma veste longa, com uma corda amarrada no meio. Um cara estranho, esquisito, que morava como o profeta morava. De repente ele chega no meio da elite de Israel e diz assim: olha, vocês vão ver quem é o Deus verdadeiro hoje. Elias coloca o holocausto, o animal sobre o altar. Conserta o altar. Sabe o que é que Elias estava dizendo para aquele povo assim? Olha, sabe por que vocês não estão conseguindo enxergar a situação? Ei, dobre a sua atenção, eu já estou terminando.
Sabe o que é que Elias está dizendo para aquele povo quando ele conserta o altar diante do povo? É interessante que Elias, ele escolhe o altar que estava quebrado. Certamente que existia 2 altares ali, o de Baal e o que Elias escolheu. E o que Elias escolhe estava quebrado. Diz o texto que ele pega o altar, conserta, pega a pedra, coloca no lugar. Está dizendo para aquele povo assim: vocês só vão conseguir enxergar quando consertar aquilo que precisa consertar. Entenda uma coisa: nós somos responsáveis pela nossa cegueira espiritual. Ei, olha para mim aqui. Não foi o teu irmão que provocou a tua cegueira espiritual. Não foi. Não foi aquela outra pessoa que provocou a tua cegueira espiritual. Não foi. Você provocou a sua cegueira espiritual. E hoje Deus te trouxe aqui para te fazer entender, para que você reconheça. Acabe não reconhecia que ele, por conta da desobediência dele, mancomunada com Jezabel, levou o povo àquela condição. O altar precisa estar consertado, para que Deus possa mandar fogo do alto sobre o altar. Você pode ser um representante de Deus, mas se o altar não estiver corretamente, nenhum sinal de Deus vai acontecer. Feche os teus olhos, porque o Senhor trouxe você aqui nesta noite, para que você possa visualizar a tua vida. O que você enxergava e agora não enxerga mais. O que você sentia e agora não consegue mais sentir. O que você tinha possibilidade de visualizar e não consegue mais visualizar. Deus, foi fulano, foi ciclano, foi alguém que fez isso ou aquilo. Ei, o Espírito de Deus está te trazendo a memória nesta noite. Não, filho, não, filha. Você precisa fazer as coisas, independente se alguém vai te fazer aplausos, se alguém vai te abraçar e te elogiar. Você precisa fazer a minha vontade, diz o Senhor dos Exércitos a você nesta noite. Você precisa fazer a vontade de Deus, independentemente se isso vai desagradar ou agradar alguém. Você não pode cochear entre 2 pensamentos, entre 2 caminhos. Entre fazer a vontade de Deus e a sua, a vontade de Deus precisa ser feita urgentemente. Espírito de Deus, fecha os teus olhos. Eu consigo perceber que existe uma unção de Deus aqui, porque Elias não se intimidou, mesmo que não apareceu ninguém para estar do lado dele. Era Elias, a sua fé e a unção que estava sobre ele naquele episódio. Ele, a sua fé e a unção que estava sobre ele. Você chegou até aqui, eu quero fazer você refletir. Você acha mesmo que você chegou até aqui porque você é esperto, porque você é inteligente? Você acha mesmo que até aqui a tua expertise, a tua inteligência, a tua intrepidez te possibilitou isso? Você acha mesmo isso? Será que Satanás já colocou isso no teu coração? De que você acha que você chegou até aqui? Você chegou porque os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor para te guardar, para te livrar, e tem sustentado a tua vida e tem te dado possibilidades até aqui. Deus tem cuidado de você. Não é a tua possibilidade, pelo amor de Deus. Não é porque você é inteligente, porque você é prudente. Não, é Deus na tua vida. Eu quero que você vá para casa com essa palavra no teu coração te cobrando. Esta palavra possa ficar martelando no teu coração, dizendo assim: quem é você? A sua fé e a unção que está sobre você. Quem é você? A sua fé e a unção que está sobre você. Será que esta palavra não tem um peso de glória sobre a sua vida?
Será que esta palavra não tem um significado sobre a tua vida? Se eu pudesse fazer você enxergar o que Deus enxerga na sua vida, você iria entender que sem Deus você não é nada, que você existe neste mundo para ser um vaso de glória, para a honra e glória do Senhor, que você existe neste mundo porque você é profeta de Deus, porque Deus escolheu você, a unção dele está sobre a tua vida. Você só existe porque a unção de Deus está sobre você. Eu quero que você feche os teus olhos e peça perdão a Deus. Eu quero que você se renda diante dele, porque o Senhor está aqui. Quem é você, a tua fé e a unção que está sobre você? O que você vai fazer com a sua fé e a unção que está sobre você? Porque toda a nação de Israel jogou na lata do lixo. Você pensa que só tinha Elias? Elias pegou o peso de glória que estava sobre ele e fez a diferença. A maioria dos conterrâneos de Elias, dos contemporâneos de Elias, jogaram esse peso de glória na lata do lixo. Quem é você, a sua fé e a unção que está sobre você? Pelo amor de Deus, eu quero que isso martele no teu coração e te faça pensar. Quando você levantar amanhã para ir trabalhar, você vai pensar quem é você, a sua fé e a unção de Deus que está sobre você. Porque para isso Deus te chamou. Essa é a cobrança que Deus tem para com a minha vida e para com a tua vida. Aleluia. Feche os teus olhos que eu quero orar por você. E se você tem fé e humildade para vir aqui à frente, fique à vontade, pode vir. Feche os teus olhos. Espírito de Deus, o Senhor é conhecedor de todas as coisas. A tua graça, a tua unção, a intrepidez da tua palavra, o poder da tua palavra, Senhor, que foi ministrada nesta noite. Pai, eu te apresento cada um e peço ao Senhor que esteja atuando, quebrando as barreiras, destruindo as fortalezas do inferno, que tem feito esse teu servo, essa tua serva, pensar, cochear entre dois pensamentos em determinadas situações. Quem sabe é o Senhor que conhece todas as coisas, mas eu quero pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor venha trazer lucidez em cada coração do peso de glória que está sobre cada um, do peso de glória que está sobre cada um de nós, que a Tua graça venha sobre cada um, Senhor, para que possamos